Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, fundamental do nosso direito: os remédios constitucionais. São aquelas ferramentas poderosas, sabe? Que todo mundo tem para defender direitos básicos. Nós temos aqui um material bem completo que explica direitinho esses mecanismos que estão lá na nossa Constituição. A nossa missão hoje é destrinchar isso. O que são, para que servem cada um, como é que eles se diferenciam na prática, né? Então, para começar, qual que é a ideia geral por trás desses tais remédios? Olá, é um prazer estar aqui. Bem, a ideia central, assim, de forma bem direta, é garantir que os nossos direitos fundamentais, aqueles mais importantes, não fiquem só no papel, né? A Constituição não só declara esses direitos, mas ela também dá os instrumentos para a gente poder defendê-los. São, na verdade, garantias processuais. Muitas delas são até cláusulas pétreas lá na Constituição de 88, ou seja, não podem ser abolidas. Elas permitem que qualquer pessoa, qualquer um mesmo, possa ir à justiça se sentir que um direito fundamental seu está sendo ameaçado ou já foi violado por alguma ilegalidade ou abuso de poder, seja do Estado ou de quem atua em nome dele. É a forma de fazer valer o que está escrito. Muito interessante. Quer dizer, são como chaves para abrir a porta da justiça quando um direito básico está em jogo? Faz todo sentido. E quais são os principais? O material que a gente viu menciona vários. Vamos começar pelo talvez mais conhecido de todos, né? O habeas corpus. Exato. O habeas corpus, ou o HC, como a gente costuma chamar, ele está previsto lá no artigo 5º da Constituição, inciso 68, e também no Código de Processo Penal. A função dele é muito específica: proteger a liberdade de locomoção, o famoso direito de ir, vir e permanecer. Ah, o direito de ir e vir. Esse é clássico. Exatamente. E ele pode ser usado de duas formas principais, né? Tem o HC preventivo, que é quando a pessoa ainda não foi presa, mas ela está na iminência, está com medo de sofrer uma prisão ilegal. Aí ela pede o HC para, tipo, conseguir um salvo-conduto, para evitar que a prisão aconteça. Ah, tipo uma proteção antecipada. Isso. E tem o HC repressivo ou liberatório, que é o mais comum, talvez. É quando a pessoa já está presa, mas essa prisão é considerada ilegal ou abusiva. Aí o HC serve para pedir a soltura imediata dela. Entendi. E uma coisa que sempre ouvi falar do HC é que ele é bem acessível, né? Sim, isso é crucial. O habeas corpus é uma ação gratuita, não tem custas judiciais. E mais importante ainda, não precisa de advogado para impetrar. Qualquer pessoa pode redigir um HC, mesmo que seja de próprio punho, e apresentar ao juiz. Pode ser o próprio paciente, né, a pessoa que está sofrendo a coação, ou qualquer outra pessoa em favor dela. Nossa, isso é muito democrático, né? Qualquer um pode pedir. Mas atenção, ele serve só para questão de liberdade de locomoção mesmo. Se eu levar uma multa de trânsito que acho injusta, por exemplo, não posso usar HC. Não, de jeito nenhum. Esse é um ponto muito importante e que às vezes gera confusão. O HC é exclusivamente para proteger a liberdade física, o direito de ir e vir. Questões como multas, perda de cargo público, discussões de contrato, nada disso cabe em habeas corpus. Inclusive, tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 693, que diz exatamente isso. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à pena de multa ou relativo ao processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única culminada. Ou seja, se a questão é só dinheiro ou outra coisa que não prenda a pessoa fisicamente, o HC não é o caminho. Perfeito, ficou claríssimo. Liberdade de ir e vir, ameaçada ou violada, habeas corpus. Gratuito e sem necessidade de advogado. Ok. Agora, e se o direito violado for outro? Um direito que, sei lá, tá claro como água, que eu consigo provar na hora com os documentos que eu tenho aqui. Tipo, fui impedido de tomar posse num concurso que eu passei e tá tudo documentado. Não é prisão, mas é um direito meu. Ah, aí a gente já entra em outro remédio muito importante. O mandado de segurança, o famoso MS. Ele está regulado numa lei específica, a Lei 12.016, de 2009, e também no artigo 5º da Constituição. O MS serve justamente para proteger o que a gente chama de direito líquido e certo. Direito líquido e certo? O que significa isso exatamente? Boa pergunta. Direito líquido e certo é aquele direito cuja existência a gente consegue comprovar de plano, sabe? Na hora que entra com a ação.
Não precisa de uma fase longa para produzir provas, ouvir testemunhas, fazer perícia. Não. Os fatos e o direito estão ali, claros, demonstrados pelos documentos que a pessoa já junta no início do processo. É uma prova que a gente chama de pré-constituída. Entendi. Tipo, no exemplo do concurso, eu juntaria o edital, minha aprovação, o ato que me impediu de tomar posse, tudo documenta. Exatamente. Se com esses documentos ficar claro que você tem o direito e que ele foi violado por uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, aí cabe um MS. E ele serve justamente para situações que não são protegidas nem pelo habeas corpus, porque não envolve liberdade de locomoção, nem pelo habeas data, que a gente vai falar daqui a pouco. Certo. E o MS, ele tem as mesmas facilidades do HC? É gratuito, sem advogado? Não, aí já muda bastante. Diferente do HC, o mandado de segurança exige, sim, a representação por um advogado. A pessoa não pode entrar com o MS sozinha. E ele não é, em regra, gratuito, tem custas processuais. Embora a pessoa possa pedir justiça gratuita se comprovar que não tem condições de pagar. Ah, então já é um pouco mais formal, digamos assim. Sim, bem mais formal. E tem outro detalhe crucial no MS. O prazo. Existe um prazo decadencial de 120 dias para entrar com o mandado de segurança. 120 dias, só isso? Parece pouco tempo, né? É um prazo relativamente curto, sim. Ele começa a contar a partir do momento em que a pessoa tem ciência oficial do ato que ela quer questionar, o ato que violou o direito líquido e certo dela. Passou esses 120 dias, já era. Perdeu o direito de usar o MS para aquela situação específica. Talvez possa usar outra ação, mas o MS não mais. E por que esse prazo tão curto? Qual é a lógica por trás disso? A ideia é da celeridade, da rapidez na proteção desse tipo de direito, que, como a gente disse, já está demonstrado de cara, né? E também para dar segurança jurídica, para não deixar que situações fiquem indefinidamente pendentes de uma solução rápida como a que o MS se propõe a dar. A ideia é, se o direito é tão claro e a prova já existe, a pessoa tem que agir logo para resolver. Faz sentido para não eternizar a disputa. Ok, então MS. Direito líquido certo, prova pré-constituída, precisa de advogado, tem custa salvo justiça gratuita e prazo fatal de 120 dias. E tem alguma situação em que o MS não pode ser usado mesmo que pareça cabível? Sim, tem algumas vedações importantes. Por exemplo, o STF tem outra súmula, a 266, que diz que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Ou seja, você não pode usar o MS para simplesmente dizer que uma lei é inconstitucional de forma geral, abstrata. O MS serve para proteger um direito seu, concreto, violado por um ato baseado ou não numa lei. Não é para discutir a lei em si, mas o ato que me afetou. Isso. E também não serve como substituto de uma ação de cobrança, como diz a súmula 269 do STF. Se a questão é só receber um dinheiro que acha que tem direito, o MS não é a via adequada, tem que usar a ação de cobrança normal. O MS é para anular um ato ilegal, para determinar que uma autoridade faça ou deixe de fazer algo, mas não para simplesmente cobrar uma dívida. Entendi. O foco é o ato ilegal que viola o direito claro, não a lei em si nem a cobrança pura e simples. E o MS pode ser individual ou coletivo, né? Pode sim. Existe um mandado de segurança individual, que é esse que a gente está falando, impetrado pela pessoa que teve seu direito violado. E existe o mandado de segurança coletivo, que pode ser impetrado por partidos políticos com representação no Congresso, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano para defender interesses dos seus membros ou associados. Bem abrangente, então. Ok, MS dominado, agora vamos para o terceiro da lista, habeas data. O nome já entrega um pouco, né? Tem a ver com dados, informações. Exatamente. O habeas data, ou HD, está previsto lá no artigo 5º também e tem uma lei própria, a Lei 9.507, de 1997. Ele serve para garantir dois direitos fundamentais ligados a informações pessoais do indivíduo. Informações pessoais, tipo meus dados que o governo tem sobre mim. Isso. O primeiro direito que o HD protege é o de conhecer as informações relativas à sua própria pessoa que constem em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
Tipo, você quer saber quais informações suas constam num cadastro da Receita Federal, do INSS ou até de uma empresa privada que preste serviço público, como uma agência de proteção ao crédito, SPC, Serasa, por exemplo. Ah, interessante. Para ter acesso ao que sabem sobre mim. E o segundo direito? O segundo direito é o de retificar esses dados. Se você descobre que tem uma informação sua errada, incompleta ou desatualizada nesses bancos de dados, você pode usar o habeas data para pedir a correção. E também serve para pedir a anotação de alguma explicação sobre um dado mesmo que ele não seja sigiloso. Então, é para saber e para corrigir meus próprios dados. É um direito bem pessoal mesmo, né? Personalíssimo. Só a própria pessoa ou seus herdeiros, em alguns casos, pode pedir. E tem um detalhe importante. Geralmente, para poder entrar com a habeas data, a pessoa precisa comprovar que tentou resolver a questão administrativamente primeiro e não conseguiu. Ou seja, que pediu a informação ou a correção diretamente ao órgão e teve o pedido negado, ou simplesmente não teve resposta num prazo razoável. Ah, tem que tentar resolver amigavelmente antes, então. Exato. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem uma súmula sobre isso, a súmula número 2, que diz que não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Então tem que demonstrar essa tentativa prévia frustrada. Entendi, um requisito prévio. E o habeas data, ele segue a linha do HC ou do MS em termos de custo e advogado? Ele fica meio no caminho. Assim como o HC, o habeas data também é gratuito. Não tem custas judiciais. Mas, diferente do HC e parecido com o MS, ele exige a representação por um advogado. Curioso. Gratuito, mas precisa de advogado? Por que será essa diferença? É uma opção do legislador, né? A lei do habeas data, a lei 9507979, exige a capacidade postulatória, ou seja, a presença do advogado. Talvez por envolver o acesso e a retificação de registros formais muitas vezes complexos ou dados sensíveis, entendeu-se que a assistência técnica de um advogado seria necessária para garantir que o pedido seja feito da forma correta e para proteger melhor o interesse da pessoa. Mas a gratuidade foi mantida para facilitar o acesso a esse direito fundamental à informação pessoal. Entendi. A lógica. Então, HD, para conhecer ou retificar informações pessoais em bancos de dados públicos ou de caráter público, é personalíssimo, geralmente exige tentativa administrativa prévia, é gratuito, mas precisa de advogado. Certo. Agora, tem outro nome que só é um pouco diferente: mandado de injunção. O que seria isso? Se o HD combatem um ato, uma ação ou uma informação incorreta, o MI combate uma omissão. Omissão? Como assim? É quando a Constituição Federal prevê um direito ou uma liberdade, ou até mesmo uma prerrogativa ligada à nacionalidade, soberania ou cidadania. Mas o exercício desse direito depende de uma lei ou norma regulamentadora que ainda não foi criada. Ou seja, o direito existe no papel na Constituição, mas na prática a pessoa não consegue exercê-lo porque falta a lei que diz como fazer. É a inércia do poder público em legislar. Ah, então é para quando o Congresso ou outro órgão não faz a lei que deveria fazer para um direito constitucional funcionar? Exatamente. O MI serve para que a pessoa ou grupo prejudicado por essa falta de norma possa ir ao judiciário e pedir uma solução para viabilizar o exercício do seu direito. Um exemplo clássico que demorou muito tempo foi o direito de greve dos servidores públicos. A Constituição garante, mas por muito tempo não existiu uma lei específica para eles. O Supremo Tribunal Federal, em vários mandados de injunção, acabou determinando que, enquanto não viesse a lei específica, aplicava-se, no que coubesse, a lei de greves da iniciativa privada. Nossa, que interessante. Então, o judiciário meio que preenche a lacuna deixada pelo legislativo. Isso não mexe um pouco com a ideia de separação dos poderes? Mexe sim, e esse é um ponto bastante debatido. O MI é um instrumento que coloca o judiciário numa posição delicada. A Lei do Mandado de Injunção, Lei 13.300/2016, veio para regulamentar melhor isso. A decisão do MI não cria a lei que falta, o judiciário não pode legislar, mas ela pode fazer algumas coisas. Pode estabelecer as condições em que o direito pode ser exercido pela pessoa que entrou com o MI, até que a lei seja feita. Pode determinar um prazo para o órgão responsável criar a norma. Ou pode até, como no caso da greve, determinar que se aplique outra lei por analogia. O objetivo é dar uma solução concreta para quem está sendo prejudicado pela omissão, sem invadir totalmente a competência de legislar. Entendi.
É uma solução temporária ou específica para quem pede até o legislador agir. E o MI precisa de advogado, tem custos. Sim, o mandado de injunção também exige a representação por advogado e, em regra, tem custas processuais, sujeitas à possibilidade de pedido de justiça gratuita, assim como o MI. Certo. MI, contra a omissão legislativa que impede o exercício de direito constitucional, busca suprir a falta de norma, exige advogado e tem custos. Ok. O próximo da lista é a ação popular. Essa o nome já diz tudo, né? Tem a ver com o povo, com o cidadão. Exatamente. A ação popular, ou AP, prevista também no artigo 5º da Constituição e regulada pela Lei 4.717 de 1965, é um instrumento poderosíssimo de exercício da cidadania. Ela permite que qualquer cidadão, e aqui a palavra cidadão é chave, significa brasileiro no gozo dos seus direitos políticos, ou seja, que pode votar e se votado, possa ir à justiça para pedir a anulação ou a declaração de nulidade de atos que ele considere prejudiciais ao patrimônio público. Ah, então é o cidadão fiscalizando o que é de todo mundo. Isso. E não só o patrimônio público em sentido material, como dinheiro, prédios, etc. A lei fala também em atos lesivos à moralidade administrativa, tipo um ato que, mesmo sem causar prejuízo financeiro direto, seja imoral, viole princípios da administração. E também atos lesivos ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Nossa, bem amplo o alcance. Meio ambiente, moralidade, o cidadão pode questionar muita coisa, então. Pode sim. É uma ferramenta para que cidadão comum possa defender o que é coletivo, o que pertence a todos nós. E um detalhe importante: só o cidadão, pessoa física brasileira, com direitos políticos ativos pode propor a ação popular. Pessoa jurídica, tipo uma empresa ou uma associação, não pode entrar com o AP. O STF tem uma súmula sobre isso também, a 365. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Entendi. É um direito do indivíduo enquanto cidadão mesmo. E tem custos para entrar com essa ação. O cidadão tem que pagar do bolso para defender o patrimônio público. Em regra, não. A Constituição e a Lei da Ação Popular dizem que, salvo comprovada má-fé, o autor da ação popular fica isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, que é pagar os honorários do advogado da parte contrária, caso perca a ação. A ideia é justamente incentivar o cidadão a exercer esse controle, sem medo de ter prejuízo financeiro se agir de boa-fé, mesmo que no final ele não ganhe a causa. Poxa, isso é muito empoderador mesmo. Dá ao cidadão comum uma voz ativa na defesa do que é público. Gostei. AP. Qualquer cidadão para anular atos lesivos ao patrimônio público, moralidade, meio ambiente, patrimônio histórico-cultural. Só pessoa física, geralmente sem custos, salvo má-fé. Precisa de advogado para ação popular? Sim, a representação por advogado também é necessária na ação popular. Embora seja uma ação do cidadão, ela tramita como um processo judicial normal e exige a presença do advogado. Certo, advogado necessário. Agora, o material que a gente viu também menciona a ação civil pública. Ela se encaixa nessa categoria de remédios constitucionais? Onde ela entra? Essa é uma ótima pergunta, e existe um certo debate sobre isso. Tecnicamente, a ação civil pública, a ACP, não é considerada um remédio constitucional no mesmo sentido individual dos outros que falamos, HC, HD, MS, MI. Por quê? Porque ela não é um instrumento que o indivíduo usa para proteger um direito seu, individualmente. A ACP é uma ferramenta voltada para a tutela coletiva. Tutela coletiva, como assim? Ela serve para defender direitos e interesses que pertencem a um grupo grande de pessoas ou até a toda a sociedade. São os chamados interesses difusos, aqueles que pertencem a pessoas indeterminadas, como o direito a um meio ambiente saudável. Coletivos, em sentido estrito, de um grupo, categoria ou classe, como os direitos dos consumidores de um certo produto. Ou individuais homogêneos, direitos individuais que têm uma origem comum, como o direito de vários compradores de um mesmo loteamento irregular. Ah, então é para proteger direitos de grupos, não de uma pessoa só. Exatamente. A Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347/85, lista quem pode propor essa ação. E olha só, não é o cidadão individualmente. Quem pode entrar com a ACP é principalmente o Ministério Público, que é o grande defensor dos interesses coletivos, a Defensoria Pública, a União, os estados, os municípios,
autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista e também associações que tenham sido constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre suas finalidades a defesa daquele interesse específico: meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, etc. Entendi a diferença fundamental da ação popular. Na AP, o cidadão comum age. Na ACP, são esses órgãos ou entidades que agem em nome da coletividade. Perfeito. Embora o cidadão individualmente não possa propor a ACP, ela é um instrumento constitucional importantíssimo, porque muitos dos nossos direitos fundamentais hoje têm uma dimensão coletiva, né? Pense no meio ambiente, nos direitos do consumidor, na proteção do patrimônio cultural. A ACP é a ferramenta processual principal para defender esses interesses em juízo. Por isso, muitos autores e a própria prática jurídica a colocam lado a lado com os remédios individuais, como um pilar essencial da defesa dos direitos na nossa ordem constitucional. Faz todo sentido incluí-la na conversa, então. Ela completa o quadro da proteção judicial dos direitos, olhando para o lado coletivo. Uau, que panorama completo nós fizemos. Deixa eu ver se recapitulo para fixar. Temos o habeas corpus, o HC, para garantir nossa liberdade de ir e vir, super acessível. O mandado de segurança, o MS, para proteger um direito claro, líquido e certo, que a gente prova na hora com documento, mas com prazo e necessidade de advogado. O habeas data, HD, para a gente saber e corrigir nossos dados pessoais em órgãos públicos, gratuito, mas com advogado. O mandado de injunção, MI, para cobrar a criação de norma que falta para um direito constitucional funcionar, combatendo a omissão. A ação popular, AP, que dá poder para o cidadão comum defender o que é de todos nós, como patrimônio público e meio ambiente, geralmente sem custo. E, completando, a ação civil pública, a ACP, que, embora não seja individual, é a grande ferramenta para a defesa dos interesses coletivos usada por órgãos de associações. É isso. Exatamente isso. Tu se resumiu perfeitamente. Cada um com sua função específica, seu procedimento, seus requisitos. Conhecer esses instrumentos é fundamental para a cidadania. Eles não são só teoria, são ferramentas concretas que materializam aquela promessa da Constituição de que todos têm acesso à justiça e que os direitos fundamentais devem ser respeitados. O mais fascinante, eu acho, é perceber como a nossa Constituição foi cuidadosa. Ela não só listou um monte de direitos bonitos, mas ela se preocupou em dizer, olha, se alguém desrespeitar isso aqui, você tem esse caminho, essa ferramenta específica para buscar proteção no judiciário. Isso dá força real aos direitos. Mostra que eles são para valer, né? E que existem meios para lutar por eles contra possíveis arbitrariedades ou omissões do poder público. Sem dúvida. Fica muito claro que a gente tem esses mecanismos à nossa disposição, que não estamos desarmados diante de violações. Mas, ouvindo tudo isso, me surgiu uma reflexão. A gente falou muito sobre ferramentas individuais, né? O HC para o meu ir e vir, o HD para os meus dados, o MS para o meu direito líquido e certo, a AP que eu, como cidadão, posso propor. Sim, a maioria tem esse foco no indivíduo ou no cidadão agindo. Pois é. E aí fico pensando, num mundo com tantos desafios que são, na essência, coletivos, meio ambiente, desigualdade, saúde pública, desinformação, como a gente equilibra o uso dessas ferramentas que muitas vezes têm um foco individual ou de grupos específicos com a necessidade de encontrar soluções mais amplas, que beneficiem a coletividade como um todo, que abordem as causas estruturais desses problemas. Será que esses remédios sozinhos dão conta desses desafios maiores? É uma excelente reflexão. Esses remédios são essenciais para garantir direitos no caso a caso, para corrigir injustiças pontuais, para responsabilizar quem age legalmente, mas eles sozinhos realmente podem não ser suficientes para transformar estruturas ou resolver problemas sociais complexos, que exigem políticas públicas, mudanças legislativas amplas, conscientização social. Talvez o desafio seja justamente usar esses instrumentos de forma estratégica, não só para resolver o problema individual, mas também para sinalizar problemas maiores, para gerar jurisprudência que influencie casos futuros, para pressionar por mudanças mais amplas. E, claro, combiná-los com outras formas de participação e ação política e social. É um equilíbrio delicado, sem dúvida. Algo para a gente continuar pensando e debatendo. Com certeza. Fica aí a provocação para quem nos ouve também.
Bom, chegamos ao fim dessa nossa análise detalhada sobre os remendos constitucionais. Espero que tenha sido esclarecedor. Espero ter contribuído. Agradecemos muito a atenção de todos e todas e fica o convite para continuar acompanhando as próximas aulas e os outros cursos aqui do canal Concurseja. Tem muito mais conteúdo de qualidade vindo por aí. Até a próxima. Até a próxima.